Olá, boa tarde. 7 de maio de 2020, quinta-feira, está no ar o Boletim Guará. Só que antes de ir às informações, segura bem aí. Sabe quase tudo, por favor. Calma, te acalma. Queria começar o programa com uma boa notícia para todos nós aqui da Guará. Uma das funcionárias mais antigas da nossa casa, a dona Rita, está nesse momento em casa. Ela esteve alguns dias internada, mas graças a Deus já está tudo bem com ela. Eu faço questão de abrir essa edição do Boletim Guará com essa boa notícia, porque todo mundo aqui no Sistema Guará de Comunicação gosta muito da dona Rita. E ficamos mais felizes ainda quando soubemos que o problema dela não tem nada a ver com o Covid-19. Ela não foi vítima deste mal que está assolando o mundo. Foram outros problemas de saúde, mas graças a Deus está tudo bem com ela. E quero também, desde o início da semana, que eu venho esquecendo, Juninho também que está aqui de volta com a gente, passou uns dias afastado devido também a uma gripe, mas já está aqui de volta com a gente. E a gente precisa, agradecer a Deus pelo retorno dessas pessoas que convivem aqui com a gente. Agora sim, vamos seguir com as informações dentro do Boletim Guará. O Maranhão registrou 361 novos casos positivos de Covid-19 nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já são quase 5.400 casos positivos, mas o número de pessoas que se recuperaram também cresceu bastante. Vamos ver os dados atualizados. Coloca na tela. São 5.389 casos confirmados, sendo que 2.859 pessoas estão em isolamento domiciliar, 1.439 pessoas se recuperaram da Covid-19, é um número muito importante, um número muito positivo. 1.439 pessoas se recuperaram, 305 pessoas evoluíram para o óbito, 532 pessoas estão internadas em enfermaria, 254 internadas em UTI. Casos suspeitos são 8.077, descartados 6.064, isso tudo aqui no estado do Maranhão. Os próximos números são referentes à distribuição de leitos de UTI. Aqui em São Luís, na capital, ainda é muito sufocante a situação. Basta a gente perceber que a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 95,65%. Leitos clínicos, a taxa de ocupação está bem próximo disso, é de 93,45%. Dos leitos de UTI, o total livre é de 7 apenas. Leitos clínicos, ainda temos 23. No interior, o quadro, apesar de ser crescente, ainda é bem diferente do que é na capital. São 39 leitos ocupados de UTI, uma taxa de 48,15%, leitos clínicos, 54 ocupados, taxa de 32,14% de ocupação. Nós vamos mostrar agora a cartela referentes aos municípios. Os municípios, São Luís tem 3.531 casos, Imperatriz 278, Ribamar 268, são os três com mais casos, Passo do Lumiar 151, Santa Rita 67, Pinheiro 62. Aqui eu quero só destacar um seguinte, esses 6 aqui, os 6 primeiros, apenas 2 não estão na região metropolitana de São Luís. Só Imperatriz, que é a região tocantina, e Pinheiro, que é na Baixada Maranhense. Os outros 4, região metropolitana de São Luís. Chapadinha é o 7º com 62 casos, Bacabal tem 42, Codó 35, os próximos números... Acabou repetindo ali Codó, Timon 35, Caxias 34, Balsas 29, Pedreiras 26, Trizidela do Vale 22, Bacabeira 22 também, Coelho Neto 21, São Mateus 20. E aí nós vamos falar agora sobre os bairros. O Turu tem 153, Renascença 121, Calhau 112, são os 3 acima da casa dos 100. Cidade Operária 90, Conjunto de Quatraques 71, Araçagi 68, Anjo da Guarda 63, Coama 60, Centro 59. Virando a página, Bairro de Fátima e Liberdade, cada um com 56, Ponta da Areia e Vila Embratel, cada um com 54, Bequimão e Maiobão, 52, Anil e Monte Castelo, 41, o João Paulo, 43, Coroadinho, 41, Olho d'Água e São Francisco, cada um com 40, Conjunto Habitacional Vinhais e o Jardim São Cristóvão, 39 cada, e Angelim fechando a relação aqui com 37. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois nós fizemos aqui no Boletim Guará
uma cartela misturando os bairros da região metropolitana de São Luís com os municípios maranhenses, excluindo dessa relação apenas São Luís, porque não seria justo colocar São Luís na relação em que os bairros estão. Fizemos um comparativo. Se levarmos em consideração isso, Imperatriz, 278 casos. São José de Ribamar, 268. O Turu, 153 casos. Ou seja, estaria em terceiro nesse comparativo. À frente do município de Paço do Lumiar, que tem 151 casos. Renascença seria o quinto, com 121 casos. Calhau, 112. Turu, Renascença e Calhau, Cidade Operária, com 90 casos. Pode passar. Conjunto de Quatraques, com 71. Araçagi, com 68. Esses bairros estariam à frente de municípios como Santa Rita, Anjo da Guarda, 63 casos, e à frente de municípios como Pinheiro e Chapadinha. O que a gente quer mostrar com isso? Muitos bairros estão numa situação crítica aqui na região metropolitana de São Luís, com muitos mais casos que o interior do estado. Mas a população parece que ainda não se tocou para essa realidade. Olha a quantidade de casos que a gente viu aqui na região do Turu. Uma região populosa, muitos prédios, muitos conjuntos habitacionais ali, residenciais. Mas nem por isso as pessoas estão se protegendo, ficando em casa. Talvez até por conta de existirem tantos prédios e ali um apartamento muito próximo do outro, o vírus pode até de repente circular de forma mais fácil. Acho que cabe aos síndicos desses condomínios solicitar ao poder público uma desinfecção. Não custa nada. Porque os apartamentos ali, alguns desses conjuntos, os apartamentos são 4 apartamentos por andar. Apartamentos pequenos. Muitos não têm a ventilação necessária. Aí é preciso deixar a janela aberta. Se você deixa a janela aberta, você corre o risco, sim, de repente o vizinho, alguém está com sintomas, o vírus acaba vindo, gente. É preciso tomar todo o cuidado. E para as outras regiões, bairros como Renascença, Calhau, Cidade Operária, principalmente, que é um bairro que não tem, pelo menos eu não sei, tem apartamento por lá, Júnior? Não tem. Não tem conjuntos de apartamentos, são residências. Por que tantos casos? A gente viu ontem imagens, a feira do bairro da Cidade Operária, uma movimentação, vamos dizer que 50% do normal, mas uma movimentação ainda intensa. Se tem tanta gente indo para a rua, essa pessoa pode muito bem pegar o vírus, contrair a doença, às vezes ficar assintomática, não sentir os sintomas do coronavírus e levar para dentro de casa. E às vezes dentro de casa está um idoso. E às vezes esse idoso vai bater no hospital e a pessoa não entende por quê. Vamos tomar mais cuidado, gente. Vamos nos prevenir, vamos respeitar o lockdown, vamos ficar em casa, sair menos. A gente vê imagens da região central de São Luís mais vazia, mas dentro dos bairros a situação está muito diferente. É preocupante. Em 15 dias, o número de casos cresceu 220% aqui no estado do Maranhão. 220%. E aí não adianta responsabilizar governo federal, governo estadual, governo municipal. A responsabilidade é sua, que continua indo para a rua, muitas das vezes sem necessidade, para passear. Se você vai fazer compra de alimentação, ok. Vai fazer compra de medicamento, ok. Mas acho que isso não precisa ser todo dia. E se você está simplesmente saindo para a rua para bater perna, aí a responsabilidade é sua. O Ministério da Saúde informou ontem que o Brasil bateu o recorde de mortes e casos confirmados notificados em 24 horas. Entre terça e quarta-feira foram registrados mais 10.503 pessoas infectadas e 615 novos óbitos por Covid-19. O número de pacientes recuperados é de 51.370, algo em torno de 41%, um número bom.
No total, o país chegou a 125.218 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 9% em relação à terça-feira, quando foram registrados 114.715 pessoas nessa condição. O total de mortes subiu para 8.536, um aumento de 9% em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade é de 6,8%. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras providências. Por maioria de votos, os ministros atenderam o pedido do partido Rede Sustentabilidade para suspender parcialmente a eficácia de dispositivos das medidas provisórias 926 e 927 deste ano. Segundo a decisão, a União também tem competência para a decretação das mesmas medidas, no âmbito de suas atribuições, quando houver interesse nacional. A Corte decidiu que a adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao transporte por qualquer dos entes federativos deve estar embasada em recomendação técnica fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e serviços essenciais. Os números que eu falei anteriormente em relação ao Brasil, o número de mortes, de casos, esses números crescentes levaram o Congresso Nacional a agilizar a votação de alguns projetos específicos para o combate ao novo coronavírus. Ontem, por exemplo, o plenário da Câmara dos Deputados concluiu a análise da proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC do Orçamento de Guerra. O orçamento de guerra está relacionado exclusivamente ao enfrentamento da situação de calamidade pública, autorizando a União a descumprir a chamada regra de ouro. Até o dia 31 de dezembro, data prevista para terminar o estado de calamidade reconhecido pelo Congresso Nacional, o governo federal poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras, limitando a dispensa de licitação aos gastos envolvendo o combate ao novo coronavírus, desde que não impliquem em despesa permanente. O Congresso Nacional promulga hoje a PEC do Orçamento de Guerra. Outra aprovação feita pelo Congresso foi a do projeto de lei que garante auxílio financeiro no combate ao novo coronavírus para os estados, Distrito Federal e os municípios. O texto aprovado prevê auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais para estados, municípios e o Distrito Federal. O Maranhão deve receber 732 milhões. O texto segue para a sanção presidencial. Esses recursos são importantes para o Maranhão, pois o estado só tem visto o caixa diminuir. Muito dinheiro vem sendo empregado em diversas ações de combate ao novo coronavírus. E a contrapartida, neste momento, não existe. Tanto que o governador Flávio Dino falou que as perdas fiscais no estado estão muito grandes e ele projeta um impacto econômico negativo em torno de 8 bilhões de reais no PIB, que é o Produto Interno Bruto. Essa perda no PIB significa um impacto fiscal próximo de 1,5 bilhão de reais para o governo do estado. Boa parte disso vem da paralisação das atividades comerciais, mas é preciso entender que, infelizmente, estas medidas são necessárias no momento. Vale aquele recado. Salve sua vida hoje para salvar suas finanças depois. E no município de Santa Helena, na Baixada Maranhense, medidas estão sendo tomadas no sentido de impedir a proliferação do novo coronavírus e ajudar as famílias que mais sentem os efeitos neste período. Em Santa Helena, a prefeitura local decidiu desinfectar os principais pontos de movimentação na cidade. Um carro do Corpo de Bombeiros fez o serviço de limpeza. Nós vamos desinfectar a cidade, né? Vamos desinfectar o comércio, vamos desinfectar alguns prédios públicos, o hospital, a rodoviária. Então esse é o nosso trabalho, né? A preocupação nossa com a população de Santa Helena, aproveitando o momento hoje que o comércio está calmo. A gente pede para as pessoas que tenham cuidado, usem máscara, cada vez mais o pico do vírus está em uma curva crescente, isso é muito perigoso, mas eu acredito que a população de Santa Helena está junto conosco nessa luta e nós vamos sair vitoriosos. Pedimos mais uma vez que a população de Santa Helena se conscientize da gravidade desse coronavírus e nós, enquanto administração,
A Câmara de Vereadores, em parceria com o município, estão fazendo tudo para que a gente possa conscientizar a população, possa diminuir o impacto e pedir mais uma vez que a população de Santa Helena possa entender o nosso recado. Fique em casa. Outra ação no município foi a distribuição de cestas básicas para famílias carentes, fruto de um repasse feito pela Assembleia Legislativa do Maranhão, sob indicação do deputado Otelino Neto. Passando para a nossa coordenadora, dona Maria José, 300 cestas que ela vai distribuir para a população carente, né? As pessoas que estão aí, tiveram problema com enchente, tiveram problema aí com o Covid, né? Essa questão financeira nesse momento muito crítica. Isso é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão e uma indicação do deputado Otelino Neto. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, e caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você, que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 quilowatts consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Por exemplo, se seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 quilowatts que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Você tem IS, Bolsa Família, BPC ou RANI e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na Central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. Os cartórios de registro civil do Maranhão documentaram até esta semana 163 óbitos, onde a causa apontada por médicos foi a suspeita ou confirmação de Covid-19. Os números estão disponíveis no portal da Transparência do Registro Civil, plataforma eletrônica que reúne os dados registrados pelos cartórios de todo o país e que é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. De acordo com a associação, as estatísticas do portal se baseiam nas declarações de óbito com suspeita ou confirmação de doenças registradas nos cartórios. O portal tem o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre a sociedade brasileira, contribuindo para a apuração de subnotificações de casos fatais. Desde o dia 1º de abril, data de lançamento da plataforma, já estavam disponíveis no portal os dados relativos a todo o Brasil e também segmentados por estados. Na cidade de São José de Ribamar, os moradores do bairro Araçagi temem que o acúmulo de lixo, que não está sendo recolhido pela prefeitura da cidade, possa trazer mais problemas sanitários para a comunidade. Olha só essas imagens que estão aparecendo aí. Vários moradores da localidade enviaram imagens como essas para a produção do Boletim Guará, mostrando o acúmulo de lixo nas portas das residências. Olhem a situação das ruas do Central Parque 1, conjunto que faz parte do bairro Araçagi. São sacolas e sacolas empilhadas na porta das casas. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Ribamar, que informou que o serviço está sendo restabelecido hoje, principalmente na área onde recebemos a denúncia. De acordo com a assessoria de Ribamar, houve uma instabilidade no serviço de coleta de lixo na semana passada. As equipes foram reduzidas porque muitos funcionários foram acometidos com a Covid-19, além de outros que se recusaram a trabalhar nas ruas. Mas essa situação já foi normalizada. Agora nós vamos ao intervalo. Não sai de casa. Voltamos já com o Boletim Guará.
De volta ao Boletim Guará e agora é a hora do esporte. Já vou logo avisando para os dois diretores que estão lá em cima que o negócio hoje foi bombado no primeiro bloco. A gente estourou o tempo bacana, né? Isso. Futebol, o esporte está começando a normalizar as coisas. A gente já tem, por exemplo, título francês definido. PSG já é campeão. A Inglaterra está pensando em voltar ao futebol sem torcida. A Alemanha já definiu para o dia 16 a volta. Um clássico, né? Borussia e Bayern. Voltando. Aqui no Brasil já começa a se discutir. Ontem a gente falou, o Internacional voltou aos treinos, o Flamengo já pretende voltar na semana que vem. Aqui no Maranhão as coisas também estão encaminhando, né? Tudo encaminhando. O Sampaio deve treinar depois do lockdown. Fortaleza, no Ceará, voltou a treinar. Né? A decisão do lockdown lá, que começa amanhã, ela veio depois da decisão do time de voltar a treinar. Enfim, as discussões estão acontecendo. O único campeonato aqui no Brasil que já acabou foi o campeonato amazonense, né? Até pelos problemas que Manaus tem enfrentado. Não tem condições. Mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa definição. Saiu uma informação de que o campeonato poderia ficar do jeito que está, ou distribuição de ranking, não. O presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, confirmou que teremos o encerramento do campeonato. E na semana que vem, já que está tudo parado ainda, a torcida do Sampaio Corrêa em especial e também, claro, a do Mota e do Maranhão terão a oportunidade de acompanhar de perto pela primeira vez, na minha opinião, os dois maiores goleiros da história do Sampaio Corrêa. O Rodrigo Ramos, o Paredão, que durante mais de uma década foi titular absoluto do Sampaio, campeão invicto lá em 2012, acesso em 2013, titular em 2014, enfim, foi goleiro do Sampaio em 2016, voltou. Passou e o Andrei, pelos 4 grandes do Maranhão, né? É o único jogador, talvez, da história do nosso estado que ganhou títulos no Imperatriz, no Maranhão, no Mota e campeoníssimo no Sampaio. E o Andrei, que nada mais nada menos foi o goleiro titular da Copa do Nordeste lá em 2018 e o goleiro do acesso no ano passado. Então são muitas histórias. Essa live é que dia? A live vai ser dia 12, dia na semana 12. que vem, na terça-feira, 8 horas da noite. Você é convidado para acompanhar a live no Instagram, o Pantera Negra versus o Paredão. E aí, meu amigo, são muitas as discussões para saber quem seria o titular desse time aí. É complicado para você escolher um, né? Rodrigo com uma história maravilhosa no Sampaio e o Andrei dispensa comentários, seleção brasileira, enfim, jogador revelado pelo Botafogo e com uma história maravilhosa no Sampaio. Tá certo. Só o nome. Entre os dois, quem seria titular no teu time? Pela história no Sampaio, Rodrigo Ramos. Entendeu? Rodrigo Ramos seria o titular. Não tem como ficar em cima do muro, campeão pelo Sampaio várias vezes e conseguiu ser campeão pelo Moto, pelo Maranhão e pelo Imperatriz do Cavalo de Aço. O Andrei seria um reserva, mais um reserva daquele. De luxo, né? Top. Tá certo. O Boletim Guará fica por aqui. Vocês já sabem, fique em casa. Boa tarde a todos, paz e bem. Boa tarde.